todo o entendimento, toda a direção vem do alto. Nada o homem pode receber se do céu não lhe for dado. Assim está escrito. Todo o entendimento, todo o discernimento, toda a compreensão, toda a direção do Espírito vem do trono de Deus, dos 7 Espíritos que estão 24 horas acesos diante de Deus, que pertencem a Deus. Então, são esses 7 Espíritos que nos trazem o entendimento, o discernimento, a compreensão e também nos dá o temor a Deus, que nos fortalece, o espírito da fortaleza. Tudo é espírito. E há vários tipos de espírito. Vários, porque Deus cria todos os espíritos. Os anjos são espíritos, nós somos alma. Somos diferentes. No céu, Deus criou vários tipos de espíritos. Mas os 7 Espíritos de Deus têm 7 manifestações. 7 manifestações que nos trazem toda a direção, todo o entendimento, toda a compreensão para que seja passada à frente. Hoje nós falaremos se a alma guarda recordações após se deslocar desse corpo físico. Tanto a alma que vai para o céu e tanto a alma que vai para o inferno guarda em si todas as recordações, todas as memórias de tudo que viu, de tudo o que fez nesta vida. Não há essa conversa que a pessoa morreu e acabou tudo. Não acabou nada, que a alma ela é eterna. A única coisa que a alma não sabe é quando ela foi criada e ela estava adormecida. Porque Deus criou a alma, todas as almas, antes da fundação do mundo. Então, todas as almas estavam adormecidas. E assim vão ser todas as almas que estarão adormecidas e serão ressuscitadas no fim dos tempos. As almas da grande tribulação, as pessoas que vão morrer por causa do Senhor Jesus, elas vão receber uma vestimenta e ficarão por um tempo adormecidas. Paulo falou sobre isso. Isso está escrito lá em Apocalipse. E essas almas, diante de Deus, clamam dia e noite por justiça. Quem clama por justiça é porque tem memória total da sua vida aqui na Terra. E não só reconhece, tantos, os que também foram salvos. Se você tem alguém que foi salvo e conheceu aqui na Terra, em vida, você irá conhecê-lo no céu. Você vai reconhecer, ainda que seja um familiar, um amigo, qualquer pessoa. Você vai reconhecer essa pessoa. Por quê? Porque isso está escrito, não é? Se alguém disser que não, que essa pessoa possa confirmar nas Escrituras Sagradas que não está escrito. Mas como não está escrito em Apocalipse, foi o próprio Senhor Jesus que disse, não é? Passou a informação para João. As almas estavam nuas e receberam as vestimentas e clamavam por justiça porque foram mortos durante a grande tribulação pelo anticristo. Tem ou não tem recordações? Tem. E o rico? E o Lázaro? O rico que foi para o inferno. Quando olhou para o céu e viu a Lázaro com Abraão no paraíso, que a Bíblia chama de seio de Abraão, como ele se lembrou de Lázaro? Como ele reconheceu a Lázaro? Se ele não guardasse as memórias desta vida. E também como alguém pode ser julgado diante do trono de Deus, tanto para ser salvo, não é? Porque há os que serão ressuscitados para serem julgados, mas estão salvos. Esses
né? São os benditos do meu Pai, que se encontram à direita do nosso Senhor Jesus. Entrai no meu reino, benditos do meu Pai. E os que estarão à esquerda, não é? São os que foram trazidos do inferno. Esses serão condenados. Mas esses têm memória como o rico que estava no inferno tinha memória de tudo o que fez na vida. Não é? Para ser julgado, a pessoa tem que ter memória das coisas que fez na vida, as coisas certas, as coisas erradas. Se está no inferno, já foi condenado. Já foi julgado. Mas vai comparecer diante do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus lhe explique bem o porquê está no inferno. A vida que teve aqui na terra, o que fez aqui na terra. E as pessoas que foram para o céu e foram salvas porque foram dignas, não é? Porque morreram por causa do nome do Senhor Jesus, também serão ali julgadas. Mas só não serão julgados nós que fomos salvos, não é? Que cremos, não é? No Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nesse caso, nós podemos ver aqui na história do rico e do Lázaro, que Lázaro, quando morreu, diz aqui na Bíblia assim, aqui está escrito em Lucas 16, logo no capítulo 20, 16, versículo 20, diz assim: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico e desejava alimentar-se. Aconteceu que morreu esse mendigo, que era Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, quer dizer, quando a alma sai do corpo humano, que a alma é você sai com todas as lembranças e recordações desta vida. Só não leva os sentimentos dessa carne, porque os sentimentos que pertencem a essa carne ficam aqui, não é? No corpo. Mas a sua alma sai e leva consigo todas as lembranças e recordações, porque foi a alma que usou esse corpo para praticar todos os desejos que foram contrários à vontade de Deus e também todos os desejos que foram a favor da vontade de Deus. A alma leva consigo as lembranças, não é? As recordações, simplesmente. Não leva as dores desse corpo, não leva as enfermidades desse corpo, porque é a alma, não é? A alma. E lá no céu vai receber um novo corpo. E quem é que o rico viu lá no céu? Conjuntamente com Abraão. E diz assim: aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos. Quer dizer, a pessoa morre, a alma sai do corpo. A morte, a pessoa não sente nada, não sente dor, não sente nada. Sente antes de morrer. Mas assim que sai do corpo, não é? Do corpo físico, a alma não sente nada. Acabou a dor. Mas a alma permanece viva. Porque nós somos a alma. A alma molda-se ao seu corpo. A alma é você, idêntico a você. Se você, nessa vida, teve uma deficiência, a alma não sai com a deficiência. Ela sai perfeita. Perfeita, a sua imagem perfeita. Então, ao sair a alma do corpo, a alma não voa. Por isso que aqui diz assim: aconteceu como morreu o mendigo, de ser levado pelos anjos. Os anjos é que têm asas para voar e subir lá para cima para o céu. As almas não têm alma, não têm asas. Nós somos como o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus também não tem asas para voar. Mas o Senhor Jesus é um Deus, tem poder para ascender aos céus. Mas a alma, ela precisa de um transporte. E no céu existe esse transporte, são as nuvens, que ali está escrito no Apocalipse. E também tem os cavalos, não é? Que também falam no Apocalipse, quando vier Jesus juntamente, não é? Com todos os seus anjos no dia do arrebatamento, eles vêm. Não é? O Senhor Jesus vem montado num cavalo.
que são os meios de transporte que existem lá no céu. Mas quando a alma sai do corpo aqui na terra, se for uma alma salva, os anjos já sabem que aquela alma vai morrer naquele momento. Então eles vêm com antecedência, a alma sai e eles levam a alma lá para cima. Porque a alma não voa. A alma não consegue subir lá para o céu. Para que você entenda. E a Bíblia explica muito bem. Quando se eu morrer, o mendigo ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quer dizer, esse Lázaro foi diretamente para o paraíso. Assim como foi o ladrão da cruz. Mas vão todos para o paraíso? Não vão todos para o paraíso. Não é? As almas da grande tribulação não vão diretamente para o paraíso. Estão ali, debaixo do altar. E vão ser adormecidos para que depois venham ser ressuscitados. E eles serão o quê? Os da primeira ressurreição. Nós que morrermos salvos, não, nós passamos, não é, da morte para a vida. Nós somos automaticamente ressuscitados. Receberemos um novo corpo. Por isso é que o rico reconheceu a Lázaro ali, juntamente com Abraão. E também reconheceu a Abraão. Viu que era Abraão, mas em vida ele não tinha conhecido Abraão. Ele era descendente de Abraão. Mas todo Israel, todo o povo judeu, não é descendente de Abraão. O rico não conheceu Abraão, mas reconheceu a Abraão. Então, isso mostra, quando formos lá para o céu, todas as almas salvas, não é, vão reconhecer todas as pessoas. O rico nunca tinha visto Abraão, sabia que Abraão era o pai deles, mas ele nunca tinha visto Abraão. Mas, ao ver Abraão, reconheceu que era Abraão. E reconheceu a Lázaro, porque conhecia Lázaro em vida. E por isso ele diz assim, então clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua. Por causa do quê? Porque estou atormentado nesta chama. A Bíblia diz, no inferno, viu, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e a Lázaro. No inferno, quem falou isso? Não foi o Senhor Jesus. E há pessoas que dizem que não existe, o inferno não existe. Pregam aqui na internet que não existe o inferno. Então, o Senhor Jesus é mentiroso. Se o Senhor Jesus disse que existe o inferno, é porque existe o inferno. Se o Senhor Jesus diz que existe o reino de Deus, o reino dos céus, é porque existe os céus. Nós não estamos aqui ao Deus dará, por um mero acontecimento, não é, do Big Bang. Não estamos aqui, nós fomos criados. E nós já existíamos antes da criação desse planeta, dessa Terra. Antes da criação do universo. Porque o próprio universo foi criado depois da Terra. E foi por causa da Terra que o universo foi criado. E muitos dizem que existe extraterrestre. Nem tem cabimento, basta ler a Bíblia, não é? Deus criou a terra para o homem. Além dos céus, da criação dos anjos, não é? De todos os seres angelicais, nós só temos conhecimento daquilo que diz a Bíblia. E os outros que lá estão? Os menores dos anjos que são maiores, que foram maiores do que João Batista. Quem são? E todos os outros, que são trilhões e trilhões de anjos. Não temos conhecimento de tudo que existe. Não temos nem 1% das coisas que existem lá no céu. Nós temos o conhecimento do que está escrito. Não é? E também temos a certeza que não existe extraterrestre. Deus só criou, não é, os céus e a terra. O resto do universo foi criado por causa da terra.
E Deus criou a Terra e colocou as estrelas no universo. Por causa da Terra. Colocou o Sol no universo por causa da Terra. Deus não criou primeiro o Sol, não criou primeiro o universo, não criou primeiro os planetas para que depois viesse criar a Terra. Não. Antes não existia nada no universo. Só existia água. E o Espírito de Deus andava sobre as águas. Pairava sobre as águas. Depois de Deus ter terminado toda a sua criação ali nos céus, é que determinou a seu tempo criar o homem, a sua imagem e semelhança aqui na Terra. É isso que aconteceu. Não existe vida extraterrestre. Isso aí é obra do diabo, dos espíritos malignos, não é? Isso não existe. Se alguém que diz que prega o Evangelho e diz que existem extraterrestres, caiu em predestinação, como diz a Bíblia, não é? Se desviou da verdade, da palavra de Deus, como se desviaram muitos no tempo de Paulo. Alexandre e Mineu era um deles, fora os outros que já tinham dito que a ressurreição já tinha acontecido, não é? Todos aqueles que se desviaram, não é, do que está escrito. Nós não podemos desviar das Escrituras. Se eu prego esse Evangelho, não é, por exemplo, todas as vezes que eu prego e estou aqui, eu mostro o que eu estou a pregar. Está escrito aqui, então eu prego. E trago à luz do entendimento a direção que o próprio Espírito Santo me deu. Eu não venho aqui, não é, criar uma história e achar o que eu acho. Não é achar o que eu acho, é o que está escrito. Se você aprendeu, não é, que quem morre, não é, não leva consigo as recordações, então que essa pessoa venha explicar como é que Lázaro reconheceu, como é que o rico reconheceu a Lázaro, que reconheceu a Abraão. Que explique como as almas que estão debaixo do altar têm lembrança do sofrimento que tiveram aqui na terra e pedem justiça ao Deus Altíssimo. E já lá estão há centenas de anos, à espera que se completasse o número dos seus irmãos que iriam ser mortos do mesmo modo. Após a grande tribulação, quantos anos ainda se levará com a perseguição do anticristo contra os que creem no Senhor Jesus? Levará, se necessário, séculos. Não é porque houve o arrebatamento que tudo vai acabar. Não, existe o milênio, o tempo do milênio. E as almas, eles clamam porque já lá estão há muito tempo. Não digo dezenas de anos, mas centenas de anos. Centenas de anos. Até que se completem o número de todos os que irão ser salvos, que Deus já sabe. Porque Deus já sabe de todos eles antes da criação do mundo. Por isso que esse estudo começou, né, com a alma. Todas as almas já estão salvas, conhecidas pelo próprio Deus. E todas serão chamadas a seu tempo. Se o Senhor Jesus não voltou até hoje, é porque todas as almas ainda não foram alcançadas. Um dia que todas as almas, antes do arrebatamento, forem alcançadas, o Senhor Jesus volta. As almas que irão ser salvas antes do arrebatamento. E todas as almas que vão ser depois do arrebatamento, o Deus Altíssimo e o Senhor Jesus também já sabem. Mas todas que têm que ser evangelizadas, alcançadas e salvas antes do arrebatamento, então, enquanto não chegar a ter essas pessoas que estão predestinadas para a salvação, o Senhor Jesus não voltará. Ainda que leve 5 a 10 anos, não voltará. Pode voltar já, se esse evangelho chegou a essas almas e essas almas aceitaram o nosso Senhor Jesus. É assim que funciona. Não é ninguém achar, o Senhor Jesus... Muitos pensam que o Senhor Jesus já devia ter vindo e não veio. Muitos já falavam há 20 anos atrás, o Senhor Jesus está para voltar, até hoje não voltou. Sim,
Todos nós sabemos disso, mas ninguém sabe o dia e a hora. Qualquer momento ele pode voltar. Como pode voltar hoje, pode voltar para a semana e pode voltar daqui a 10 anos, 5 anos, 3 anos, quem sabe? Ninguém sabe. Então, não é? Nós temos que cuidar da nossa alma, da nossa salvação, não é? Não é? Porque quem crê em mim, como o Senhor Jesus disse, ainda que morra, viverá. Então, você que ouve essa pregação e não aceitou o nosso Senhor Jesus, então ainda há tempo de você aceitar o nosso Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador exclusivamente. Você não pode acreditar em Maria, nem José, nem outro Deus algum. E você não pode dividir os seus pensamentos entre Cristo e Buda, ou entre Cristo e outro Deus, não é? Que existe neste mundo. Não pode. Senão não será salvo. É exclusivo. O Senhor Jesus é o único caminho, não é? Que leva para o céu. É a única vida. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus não veio aqui dizer a mentira. Se ele disse, como eu li, no inferno, é porque o inferno existe, não é? Não é você ter dúvidas. Não sei se existe, será que existe, não é? Ou você espera morrer para saber, para ter absoluta certeza da existência do inferno? Se a Bíblia diz, não é, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, ou você tem dúvida que o diabo também existe? E que os demônios não estão aqui na Terra? Então explica todos os desastres deste mundo, toda a dor, todo o sofrimento. Você pode ver pela sua própria vida, você que sofre. Você acha que Deus criou para que você sofresse? Deus criou para você viver uma vida eterna, uma vida abundante aqui na Terra. Já que não foi possível, porque Adão falhou, ele veio através do nosso Senhor Jesus e trouxe de volta essa vida. Por isso é que você tem que encontrar essa vida. Porque o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação é o nosso Senhor Jesus. Ele foi o primeiro a ser criado. E ele será o último. Porque ele estará até o fim dos tempos para destruir tudo. Ele é o primeiro e ele é o último de toda a existência. Não tenha dúvida que é o nosso Senhor Jesus. Não divida os seus pensamentos com doutrinas satânicas, das coisas que muita gente aprende por aí na internet. Não existe outro Deus além do nosso Senhor Jesus. E não tente ir ao Deus Altíssimo através de outros deuses, que não existe outro caminho. O Senhor Jesus disse mesmo, eu sou o caminho. Ele é o único caminho que leva ao Deus Altíssimo. Se você clama Jesus, ao mesmo tempo, você clama o nome do Deus Altíssimo, porque esse é o nome dele. Se você clama o Senhor Jesus, você clama ao Pai ao mesmo tempo. Os dois ouvem ao mesmo tempo e também o Espírito Santo, são os três a mesma pessoa. Quando você diz Jesus, você usa uma chave que abre as portas do céu. E eles conseguem te ouvir. Mas se você tentar usar o nome de Maria, jamais você será ouvido. Você não pode ser ouvido através do nome de Maria, nem de José, nem de Antônio, nem de Santo Antônio, de santo algum. Esses foram pessoas que morreram e talvez até estejam no inferno, tirando Maria, que eu creio que Maria foi salva, não é? Porque creu no Senhor Jesus. Maria simplesmente foi usada, foi uma mulher usada por Deus, foi uma mulher digna usada por Deus. Nada mais, nada menos. Maria só foi virgem antes do nascimento do Senhor Jesus, depois teve mais 6 filhos. Não é? Como é que continua a ser virgem Maria? Desde quando uma mulher que já teve 6 filhos continua virgem? Esquece Maria. Você continua com essa história de Maria, Jesus vai te mandar para o inferno. O próprio Jesus te mandará para o inferno. Porque ele mesmo é que falou, no inferno, vendo quem? O rico a Lázaro que estava no céu.
Ele viu a Lázaro que estava no céu. Para onde você quer que vá a sua alma? Para o céu? Ou você quer que a sua alma vá para o inferno? Se você não crer que existe o inferno, então você já sabe, não é? Para onde vai a sua alma? Ah, não sei, não quero saber, eu não acredito nisso. Esse é o maior truque que existe da parte do diabo, que as pessoas não creiam que existe o inferno. O diabo não quer que as pessoas creiam que existe o inferno, nem tampouco que ele existe. É isso que ele coloca na cabeça de muita gente. Ah, isso aí é uma conversa fiada que o ser humano criou, não é? Da existência de Lúcifer. Lúcifer, não é? Foi o principal dos anjos ali no céu. Foi um querubim. Se você quer saber, não é? E estava onde? Lúcifer estava onde está Abraão aqui, no seio de Abraão. Ali era o paraíso de Deus. A Bíblia diz que Lúcifer estavas no paraíso de Deus. Ungido de Deus. E os salvos vão para lá. Onde é esse paraíso? É no segundo céu. Aonde vai descer o quê? A nova cidade de Jerusalém. A nova cidade de Jerusalém que desce do céu, não desce do céu aqui para a terra, que a terra vai ser destruída. Isso não faz sentido. Desce para o segundo céu, onde está o paraíso. Que é no segundo céu, onde estava Lúcifer. Já que eles foram expulsos de lá, para lá vão os salvos. Tomar o lugar deles. Já que foram expulsos, na casa do meu pai tem muitas moradas, disse o Senhor Jesus, porque foram esvaziadas pelos injustos, foram esvaziadas por aqueles que não quiseram se submeter à vontade de Deus Altíssimo. Você nunca mais ouviu falar que algum anjo, não é, caiu do céu, porque eles viram o que Deus fez. O poder de Deus, não é, removeu aquele corpo de glória que eles tinham. Aquele corpo que lhes dava um poder. Deus removeu. Deus não pode matar, nem destruir a alma, nem destruir o espírito. É indestrutível. Tanto a alma quanto o espírito, eles saíram do próprio Deus. E Deus é indestrutível e eterno. Assim são todos os espíritos, são todas as almas, não é? Deus não pode fazer desaparecer uma alma, nem desaparecer um espírito. Mas Deus pode arrancar a vida de uma alma e arrancar, não é, a vida de um espírito. Por isso é que Deus os transformou em trevas. Arrancou aquele corpo de glória. Arrancou-lhes aquelas asas. Arrancou-lhe toda a vaidade que eles tinham, toda a beleza que eles tinham, não é? E foram transformados em monstros que estão aqui na terra. E os que estão no inferno, estão presos no inferno. Deus arrancou toda a glória deles. E foram expulsos. De Deus não se brinca, do Deus Altíssimo. E Deus não entrou na guerra. Deus não entrou na guerra. O Senhor Jesus não entrou na guerra. Teve que mandar o quê? Um dos primeiros príncipes, chamado Miguel. E foi ali que os seus anjos deu conta do recado. Esse estudo hoje fala sobre a alma. Todas as almas terão recordações, porque têm que ser o quê? Julgadas. E reconhecerão todos aqueles que conheceram em vida, que foram salvas. Vejamos que o rico estava no inferno. No inferno, ele conseguiu reconhecer a Lázaro. Com certeza Lázaro, que lá estava, reconheceu, não é, o rico no inferno. Porque é reconhecível. A alma reconhece outra alma, ainda que receba um outro corpo. A alma, ela é a mesma. Só que no céu, a alma não terá os desejos dessa carne carnal. Os desejos que pertencem a essa carne, claro que a alma não leva. Não é? O que leva são os pensamentos. São as recordações. É que a alma leva. Mas
tudo que sente esse coração que não pertence à alma, todos os sentimentos dessa carne, não é? A alma não leva. Quando a pessoa morre, fica aqui na terra. Mas a alma vai e leva tudo o que fez aqui nessa vida. Ela sabe. Todos sabem. E é assim, funciona porque assim está escrito, não é? E estarão todos diante do trono do Deus Altíssimo. Como não terão lembrança das coisas que fizeram? Como não se lembrarão das pessoas que conheceram aqui na terra? Única coisa, no céu não vai haver parentesco, não é? Mas aquela alma vai reconhecer que a outra alma aqui na terra foi o filho, foi a mãe, foi o pai, foi o tio. Um exemplo. Vai reconhecer. Mas lá no céu não haverá essa cena de família. Não haverá essa cena pai, filho, isto e aquilo outro. Não, seremos todos como os anjos. Só que nós seremos uma nova nação ali na Nova Jerusalém, que terá um outro nome dado pelo Deus Altíssimo. A nova cidade de Jerusalém, onde era o território de Lúcifer. Para lá vai descer a grande cidade de Jerusalém, extraordinária, que onde cada território, que são 12, são geridos cada um pelos apóstolos, os 12 discípulos do nosso Senhor Jesus, que estarão ali, em cada território, porque são eles os 12 reis, que têm a coroa que João viu. Cada um terá o seu território, e cada território tem a sua cor, porque cada território é representado por uma pedra preciosa. Assim é lá no céu, e é extraordinário, segundo o que diz aqui em Apocalipse. Mas hoje fica aqui esse estudo para não alongar e entrar em outros assuntos, mas saiba que haverá recordações, lembrança de tudo o que fizemos aqui na Terra, incluindo pessoas ou não. Senão, como a alma pode ser julgada? Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.